Pessoal, para iniciar o terceiro bimestre, então, já que a gente já finalizou o segundo de matemática, eu vou revisar com vocês algumas relações que a gente encontra nesse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Quando que a gente tem um triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo de 90 graus. Então, o lado do triângulo oposto a esse ângulo, a gente chama de hipotenusa. E a gente vai ter os catetos. Então, para nomear de cateto oposto e cateto adjacente, nós sempre temos que analisar um outro ângulo, além do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Que nesse caso aqui, quem a gente está analisando é o alfa. Então, o cateto que está do ladinho, a alfa, a gente chama de adjacente. E o cateto que está oposto, a gente chama de cateto oposto, ok? Com esse triângulo aqui, nós conseguimos aplicar aquelas formulazinhas de seno, cosseno e tangente. Claro, essas fórmulas surgem tudo dentro da trigonometria, do estudo do triângulo, mas eu já ensinei para vocês, lá em física, no primeiro bimestre, umas relaçõezinhas para ajudar vocês a gravar, certo? Que seria o SOHCAHTOA. Por que SOHCAHTOA? Porque aqui nós vamos conseguir formar as formulazinhas. S de seno, O de cateto oposto, H de hipotenusa. Todas as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente com relação a um dos ângulos do triângulo, que nesse caso é o alfa, que a gente está analisando, vai ser uma divisão entre os seus lados. Então, o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E as iniciais desse SOHCAHTOA nos ajudam. Então, S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. Agora vem o C. C de cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. E depois vem a tangente. T de tangente, O de oposto, A de adjacente, ok? Então, essas formulazinhas aqui a gente sempre aplica no nosso triângulo retângulo, tá? Quando a gente não tem um triângulo com ângulo de 90 graus, isto daqui passa a não ser mais válido, tá? E qual a outra relação que a gente tem para o triângulo retângulo? Quem que lembra? Agora, sem falar nos ângulos, falando apenas nos lados. A hipotenusa ela é o cateto adjacente e o oposto ao quadrado? Isso, exatamente. O famoso Teorema de Pitágoras. Que a hipotenusa, que ali a gente chamou de A, ó, a hipotenusa A, e os catetos B e C. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, essas são duas relações muito importantes que vocês precisam saber para o que a gente vai ter de conteúdo no próximo bimestre, no terceiro bimestre. Não sei se alguém já deu uma olhada na apostila, tá? Então, a gente vai aprender outras relações além dessas, mas eu quero revisar bem com vocês essas. Então, eu preparei alguns exercícios para vocês estarem fazendo na aula de hoje para revisar isso. E eu quero que façam hoje mesmo para irem tirando dúvida comigo durante a aula, ok?
Claro, falhou a internet, não conseguiu falar com a professora, pode falar outra hora. E, além disso, eu vou mostrar para vocês aqui no positivo on um conteúdo, tá? Que é o simulador do Teorema de Pitágoras. Vocês têm acesso lá nos conteúdos do volume 3, e aqui ele explica direitinho, tá? Então, depois eu quero que, com calma, vocês deem uma olhada nesse simulador.